Eu quero ler um texto bíblico com você. Eu peço que você abra aí a sua Bíblia ou ligue o seu aplicativo. Você tem uma bela Bíblia lá, uma bela versão da Bíblia. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 até o 8. Eu tinha uma palavra em meu coração durante toda a semana, mas sabe quando você senta para trabalhar em cima dela e as coisas estão travadas, estão trancadas? Então eu entendi da parte do Senhor que não era aquilo que eu precisava trazer para a igreja nessa noite. Então veio essa palavra ao meu coração e é uma palavra extremamente simples. Eu não vou trazer algo mais exegético ou revelações de traduções de palavra, mas é uma palavra do coração de Deus, direto para o nosso coração. E nós vamos meditar na palavra do Senhor em Eclesiastes 3, em paralelo com o texto de Deuteronômio, capítulo 8. Vamos lá então. Eclesiastes 3. Tudo nesse mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalharmos pedras e tempo de juntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Salomão, de uma forma sábia, ele fala sobre ciclos da vida. Na verdade, Salomão, ele traz a palavra tempo, cronos, para retratar que a nossa vida, ela sempre vai ser uma vida onde nós vamos viver ciclos. E muitas vezes esses ciclos serão agradáveis para nós passarmos, e muitas vezes nós vamos passar ciclos que na verdade não são tempos que nós vamos gostar de passá-los. Entretanto, nós precisamos entender, como ele fala logo no primeiro versículo, que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito. Então, se existe um propósito de Deus para a nossa vida, e eu creio que existe, certamente você também crê, nós precisamos entender que o nosso Deus, ele está em todos os ciclos que nós vivemos. Semana passada, no casamento da Jaine e do João, eu falei sobre a providência divina. E a providência divina nada mais é do que Deus tendo controle sobre todas as situações. Existe um autor, um teólogo, que ele fala sobre a providência divina. Ele diz que Deus, ele não é um arquiteto que apenas fez o mundo e desenhou e logo depois abandonou. Pelo contrário, Deus, ele continua agindo desde a criação do mundo até os dias de hoje. E quando nós pensamos em tempo, em propósito, em ciclo, nós precisamos ter uma visão global dessas situações, sabendo que tudo na nossa vida, sendo bom ou sendo ruim, está debaixo de um ciclo, de um tempo ou de um propósito de Deus. Mas o que eu acho mais incrível é que no versículo 11 do capítulo 3 de Eclesiastes, e para mim é a chave para nós entendermos Eclesiastes 3, Salomão, ele fala o seguinte: Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Na versão mais antiga, a versão Almeida, se você tiver ela, até na Nova Almeida também fala que Deus fez formoso tudo ao seu tempo. Então veja que o texto bíblico nos fala que existe uma formosura de Deus em cada estação da nossa vida. Você vai dizer: Marcos, nós estamos falando de coisas boas e de coisas ruins, é claro, porque é a Bíblia que nos fala. Nós precisamos apenas discernir aquilo que nós estamos vivendo. Precisamos entender o que Deus está procurando falar para nós.
E na verdade, muitas vezes nós não vamos nem entender o que está acontecendo, mas nós precisamos viver esse ciclo sabendo que é algo de Deus para a nossa vida. Então nós precisamos compreender que existe sim um tempo de deserto, onde todas as coisas estão difíceis, um tempo de prova, e você vai dizer, por que eu preciso ser provado por Deus? Tiago, em sua epístola, no capítulo 1, ele nos deixa muito claro. Deus, ele precisa saber como está o nosso interior. A prova é para Deus mensurar que tipo de fé que nós temos nele. Se ela é uma fé superficial ou se ela é uma fé firme ao ponto de nos levar para a salvação. Jesus, quando ele fala a parábola do juiz iníquo, ele deixa bem claro que nos últimos dias, o que ele precisa encontrar aqui na terra é fé. E essa fé precisa ser uma fé salvadora. E é isso que o nosso Deus precisa encontrar dentro de nós. Mesmo em tempos difíceis, tempos complicados na nossa vida, o Senhor, ele precisa ver se a nossa fé, ela é suficiente para nós sermos salvos no grande dia do Senhor para a nossa vida. Então, o que eu quero que você entenda nessa noite é que não importa o tempo que você está vivendo, seja um tempo de paz ou um tempo de guerra, conforme fala o versículo 8 na parte B de Eclesiastes 3, você está vivendo o tempo de Deus para a sua vida. Nós não podemos dizer que Deus nos abandona no dia da nossa dor. Nós não podemos dizer que Deus não está presente de nós ou conosco quando nós estamos passando dias difíceis em nossa vida. E todos nós iremos passar dias assim. Mas para esses dias e para os dias bons, nós precisamos saber que nós estamos vivendo o tempo de Deus. Você pode dizer assim comigo: eu estou vivendo o tempo que Deus determinou para a minha vida. Se você crê nisso, diga: eu creio. Capítulo 3, no versículo 4 de Eclesiastes, fala o seguinte: há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, há tempo de aflição. Então, nós precisamos compreender que a aflição, muitas vezes, provém de Deus para a nossa vida. Mas a grande questão é que nós precisamos compreender aquilo que está lá no livro de Jó, no capítulo 1, e nós vamos ler juntos Jó, capítulo 1, no versículo 6. E você vai dizer: pastor, é Deus que aflige a nossa alma? É Deus que faz o mal para a nossa vida? É claro que não. Porque dentro da essência de Deus, de quem Ele é, não existe o mal. Mas muitas coisas são permitidas por Deus em nossa vida. Quantos estão me entendendo? O versículo 6 do capítulo 1 de Jó fala o seguinte: chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou: de onde você vem vindo? Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Veja que a atuação do inimigo da nossa alma é na terra. As coisas más que existem na terra provêm dele. E muitas pessoas perguntam: pastor, se Deus é bom, por que Ele não vem com seu juízo sobre aqueles que são maus? Se Deus é bom, por que Ele permite tanta maldade com crianças? Por que Ele permite tantas coisas ruins acontecendo com a humanidade? A resposta de Deus para a humanidade foi há 2000 anos atrás, enviando Jesus para salvá-lo. Nós não podemos pedir que a justiça de Deus venha sobre a terra, que é um exemplo de justiça de Deus sobre toda a terra, em capítulo 6 de Gênesis, quando Deus decidiu acabar com toda a terra. Isto é o juízo de Deus sobre a terra, isso é a ira de Deus sobre a terra. Por isso que Deus não vem
para destruir aqueles que são maus, porque dentro de nós existe a essência da maldade. Então a resposta de Deus para toda a maldade da humanidade foi Jesus. Todos aqueles que creem em Jesus têm vida eterna. Todos aqueles que creem em Jesus vivem o seu amor. A resposta para o mundo mal é Jesus. Então a atuação do inimigo das nossas almas é na terra. Quantos estão me entendendo? Versículo 8. Aí o Senhor disse: você notou o meu servo Jó. No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixaste que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e a tudo que ele tem. Abençoas tudo que Jó faz. E no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Mas se tirares tudo que ele tem, verás que ele te amaldiçoará e sem nenhum respeito. O Senhor disse a Satanás: olha, pois bem, faça o que quiser. Veja que Deus, ele não faz o mal. Mas ele disse a Satanás: se é isso que você quer fazer, se você quer provar de fato quem é Jó, faça com ele aquilo o que você quiser. Nada na nossa vida acontece sem que Deus permita. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra. E o salmista fala que os olhos de Deus estão sobre os fiéis da terra. Então você precisa entender que toda a aflição humana, Deus está olhando tudo que nós estamos passando. E se Deus está olhando, é porque existe um propósito de Deus para que isso aconteça. Só que você precisa entender o seguinte: muitos vão entender em terra o porquê disso, mas muitas coisas que acontecem conosco, nós não vamos ter o conhecimento porque aconteceu, mas mesmo assim, nós precisamos ainda continuar crendo que Deus é poderoso em nossa vida. O tempo de aflição provém de Deus, o tempo de nós sermos provados é dele na nossa vida, assim como foi na vida de Jó. Então nós não podemos mais dizer que nos dias difíceis nós não estamos vivendo o que Deus tem para nós. Eu gosto muito do texto de Paulo, que fala muito sobre a provisão divina, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Então, não importa o que você está passando, meu querido irmão, eu quero dizer que Deus está olhando a sua vida e Ele está vendo de fato quem você é. E se o tempo está sendo amargo, é o tempo que você precisa viver na sua vida. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6. E Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 2, fala sobre o povo de Israel. No capítulo 7, no versículo 2, fala que o povo de Israel é amado por Deus dentre todas as nações da terra. E nós vamos aderir a essa promessa nós, quando Pedro ele fala em 1 de Pedro, que nós somos um povo santo de Deus. Somos a sua propriedade exclusiva. Então, da mesma forma que Deus amou o seu povo e ama o seu povo, o povo de Israel, o texto bíblico fala, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, se você puder abrir, abra comigo. Vamos entender todas essas coisas, porque Deus, Ele vai virar uma chave nessa noite, naquilo que nós pensamos em relação aos ciclos que nós estamos vivendo. Deuteronômio 7,6 fala o seguinte: pois vocês são um povo escolhido pelo Senhor nosso Deus, dentre todos os povos da terra, Ele escolheu vocês para serem somente dEle. Então Deus fala sobre essa propriedade que o povo de Israel tinha,
E essa propriedade era eles serem de Deus, e da mesma forma, assim é conosco. Só que nós vamos lá no capítulo 8, no versículo 2. E o texto bíblico fala o seguinte: lembrem como nosso Deus guiou vocês pelo deserto. Esses 40 anos, durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer aos seus mandamentos. Então veja que interessante, por mais que Deus nos ame, muitas coisas virão até nós para ver se de fato nós confiamos em Deus e somos fiéis aos seus mandamentos como nós precisamos ser. Veja que nas mãos de Deus nós somos seus filhos. E os pais que tem aqui nessa noite, eu pergunto para você: você já orientou o seu filho em amor, exortando ou dando alguma palmada nele, sim ou não? E você não fez isso por amor? Eu apanhava quase todos os dias quando era adolescente, eu sabia que era por amor. O pai fazia comigo arremesso de Raider, mas eu era muito mais ligeiro que ele. Nós morávamos em um lugar que o sofá, eu acho que o sofá menor ficava aqui e o maior ficava aqui. E no meio, meu irmão, tinha um esconderijo. Quando eu fazia alguma coisa, eu largava correndo, né? Largava e vinha o pai atrás, né? Quando o pai pega, a mãe batia mais, mas quando o pai vinha, eu sabia que vinha a ira de Deus juntamente com ele. E vinha, era um Raider azul, me lembro até hoje. Vinha atrás e eu corria para a sala. E quando eu via, eu dava um salto e entrava no mocó, só escutava aquele... Passava longe. E às vezes ele conseguia acertar, daí eu já caía abatido dentro do esconderijo. Mas eu sabia que eles faziam isso porque eles me amavam. Muitas vezes, nós precisamos ser exortados por Deus de uma forma mais dura. O Senhor precisa saber de fato quem nós somos, muitas vezes nos corrigindo de uma forma que vai doer. Mas Deus não deixou de amar o seu povo, pelo contrário, Deus levou eles para o deserto, para que durante 40 anos eles fossem tratados por Deus, para serem uma nação que aprendessem a obedecer os mandamentos de Deus para a sua vida. Deus, Ele tem essa tendência de nos tratar para ver de fato qual é a nossa postura interior. Lembra que alguns meses atrás eu falei sobre as bem-aventuranças? E o grande problema do homem é a sua exaltação. Deus muitas vezes precisa nos humilhar para que o nosso coração entre ou esteja segundo o querer e a vontade dEle. Por isso que esse ciclo, quem sabe que eu ou você está passando de humilhação, de tratamento, é porque Deus está forjando o seu caráter, mas mesmo assim Ele continua te amando. Jamais faltará amor de Deus para a nossa vida. Do versículo 3 até o 6 de Deuteronômio 8, fala o seguinte: Ele os deixou passar fome. Preste atenção. Ele os deixou passar fome e depois lhe deu para comer o maná. Uma comida que nem vocês e nem seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem, melhor dizendo, que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que provém do Senhor. Sabe, é nesse tempo que nós estamos vivendo uma grande escassez, que nós percebemos que Ele é o Deus que provê todas as coisas em nossa vida. Eu nunca vi alguém que ama o Senhor não ter o básico que precisa. A Priscila, ela conta uma história. A minha irmã, se você não viu, quando nós viemos de Santa Catarina, nós passamos muita necessidade, mas graças a Deus não passamos fome. E a minha irmã, ela tinha só um sapato, e ela usou aquele sapato
muito tempo. E a Miriam começou a trabalhar antes dela. Comprou um sapato. E a Priscila disse que ela usou até o último. Se eu não me engano, eu não me lembro a cronologia dos fatos. Mas a Miriam deu o sapato para ela. E naquele mesmo dia, o sapato que ela andava furou. Deixa eu te dizer uma coisa. Você, quem sabe, está vivendo em um tempo onde você está só sendo provido por Deus. Mas eu quero dizer para você, que no tempo da provisão, não vai faltar o que você precisa comer. Mas eu quero dizer também, que chegará um dia, que você vai entrar na terra que mana leite e mel. Existe o tempo de provisão apenas de Deus para a nossa vida. Mas há o tempo que nós vamos entrar dentro das promessas que Deus tem para cada um de nós. O tempo da provisão é o tempo de Deus, porque é o tempo que nós olhamos e vimos Deus fazendo grandes milagres ao nosso favor. Como nós vamos experimentar milagres se nós não estamos precisando deles, igreja? Se nós queremos milagres, se você pede milagres na sua vida, você tem que ser provado para receber os milagres. Só recebe milagres daqueles que precisam de uma cura física, daqueles que precisam de algum sobrenatural que os seus braços não alcançam. Quem sabe você vai dizer, pastor, eu estou vivendo esse tempo da provisão. Mas esse tempo é o tempo que Deus, todos os dias, vai mandar um maná para a sua vida. Você não vai entender, mas Deus vai fazer. Existe uma história que contam que tinha uma senhora, não me lembro se foi o pai que contou, uma senhora muito crente, fervorosa. Ela morava em um porão, e esse porão tinha algumas janelas para a calçada. E um certo dia, ela estava com fome, estava com vontade de comer pão. E não tinha nada, ela dobrou seus joelhos. E ela dizia, Senhor Jesus, eu quero comer pão. Eu quero, e ela clamava ao Senhor Jesus, eu quero comer pão. E de repente passou alguns garotos travessos, e escutaram aquela senhora, clamando para o pão. Então eles falaram, vamos pegar essa velha, vamos na padaria, vamos comprar pão, e vamos jogar na janela, ela vai pensar que foi Deus. De fato aconteceu. Eles jogaram pão. E ela agradeceu, Deus, obrigado. Porque o Senhor é capaz de fazer chover pão dos céus. E assim Deus fez. Deus provê para nós exatamente aquilo que nós precisamos. Eu me lembro uma história que a minha sogra conta, que eles passaram muitas necessidades também. E ela morava com meu sogro logo quando eles casaram, se eu não me engano, na Bahia. Ela disse que naquele dia ela estava com uma vontade muito grande de comer pão de casa. E ela não tinha o que comer, ela clamou ao Senhor. De repente, ela escuta no portão a vizinha batendo palma e dizendo, Ângela, eu senti vontade de trazer esse pedaço de pão para você. Sabe de uma coisa? Muitas vezes nós não vamos andar na fartura, mas nós vamos ter exatamente aquilo que nós precisamos. Porque o Deus que nós vivemos e servimos é o Deus que provê, mesmo no tempo que nós estamos sendo humilhados, aquilo que nós precisamos. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Como? Nós vamos falar que Deus não está conosco no tempo da nossa aflição? Mas nós precisamos entender também que depois da aflição nós vivemos o tempo do descanso que provém de Deus. Se a aprovação provém de Deus, o descanso certamente é o prêmio dela. Sempre nós vamos ter momentos de descanso, de oásis na nossa vida. Deus, Ele sabe de fato qual o limite que nós conseguimos suportar em nossas costas. A Bíblia diz que Deus provou o interior do seu povo, mas Deus provou até aonde eles
podiam suportar. E assim é conosco. Sabe, e sempre quando nós somos provados e aprovados, nós vamos entrar aonde o Senhor quer que nós venhamos entrar. No versículo 7 do capítulo 8 de Deuteronômio fala o seguinte: pois ele os está levando para uma terra boa, cheia de rios e ribeirões, de fontes que jorram águas pelos vales e pelas montanhas. 40 anos sofrendo, 40 anos sem ter a fartura na sua vida. Mas quando Deus manda o descanso para cada um de nós, Ele nos dá exatamente aquilo que nós desejamos em nosso coração. Alegra-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração, igreja. Glória a Deus. Não fazia parte, né? Mas é bom que... Tomou um susto aí? Pegou em ti, mano? Ele concederá os desejos do teu coração. Foi isso que o Senhor fez com a nação de Israel. Qual era o desejo da nação de Israel? Conquistar a terra prometida. Nós precisamos nos agradar no Senhor. O Senhor precisa olhar para nós e dizer: esse é aquele em quem o meu coração se alegra. E quando nós estamos nesse tempo de descanso, que nós sofremos, fomos humilhados para chegar nele, nós precisamos entender que Deus trará fartura para cada um de nós. O versículo 9 fala o seguinte: é uma terra boa, aonde nunca faltará comida, ou qualquer outra coisa para vocês. Igreja, eles ficaram 40 anos comendo codornizes e maná. O marido chegava para a mulher: hoje o que tem? De café da manhã tem maná. No outro dia, o que tem? Tem maná. O almoço, o que tem hoje? Maná, tem codorna frita. Amanhã, codorna assada. Codorna com molho. Gente, o povo de Israel se tornou perito em fazer codorna. Mas depois desse tempo, o Senhor colocou eles em uma terra onde eles podiam comer com fartura tudo o que eles queriam comer. Esta é a recompensa da fidelidade. Essa é a recompensa daqueles que guardam os mandamentos do Senhor. Essa é a recompensa daqueles que vivem para Deus. E deixa eu te falar uma coisa: a nossa maior recompensa não está aqui na terra. Um dia eu e você vamos pisar em um lugar onde não haverá fome, onde não haverá morte, onde não haverá dor, um lugar onde nós vamos viver a eternidade com Cristo. Essa é a maior recompensa daqueles que creem em Jesus. Essa terra, nós vamos ter muitos ciclos assim. Mas vai chegar um tempo que nós vamos entrar no tempo da eternidade. E esse tempo não terá fim. O descanso vai trazer fartura para a nossa vida. Aquilo que nós não tínhamos, Deus dará a nós. Mas a grande questão de tudo isso está no versículo 9. Nós precisamos entender que tudo o que Deus faz na nossa vida é para a glória dele. Nós precisamos aprender a glorificar ao Senhor. Versículo 1 até o 3 do capítulo 9 de Deuteronômio. Moisés disse ao povo: escute, ó povo de Israel, hoje vocês vão atravessar o rio Jordão e vão tomar posse de uma terra que pertence a povos mais numerosos e mais poderosos que vocês. A cidade deles são enormes e são protegidas por muralhas que chegam até o céu. Vocês já ouviram falar dos Anaquins, uma raça de gigantes fortes que moram naquela terra?
Pois todos dizem, ninguém pode derrotar os anaquins. Mas fiquem certos de que o Senhor, nosso Deus, vai hoje na frente de vocês, como um fogo que devora tudo. Ele derrotará e destruirá os povos dessa terra, e assim conforme o Senhor Deus prometeu, vocês vão expulsá-los e matá-los depressa. Deus é aquele que vai na frente do seu povo. Deus é aquele que precisa ser glorificado em nossa vida por todas as conquistas que nós temos. Por isso que o Senhor mede o nosso coração. Por isso que o Senhor de fato vê como nós estamos para receber tudo aquilo que Ele prometeu para nós. E para finalizar, essa semana, no compacto e nas nossas células, você viu sobre a alegria que o Senhor produz em nosso coração. E quando nós estamos vivendo o tempo de descanso, é um tempo de muita alegria. Quando você está de férias e você tem o privilégio de, quem sabe, ficar numa praia, você vive aquele momento com intensidade, com alegria. Você que trabalha muito o ano inteiro, o que você mais quer é umas férias. Alguém já desejou férias esse ano? O descanso produz alegria. O descanso que Deus tem para a sua vida vai transformar o seu pranto em festa. Vai transformar todos aqueles dias de dores em festa. Cara, você já percebeu que antes da mulher dar à luz a um filho, aquelas que recebem ou ganham um filho de uma forma natural, eu só vi por filmes, elas gritam demais. Quem teve filho de forma natural aqui? Quem teve? Dói ou não dói? Dói bastante daquele jeito? Só que é tão interessante que quando ela pega o filho no braço, parece que não aconteceu nada daquilo que ela viveu alguns segundos atrás. Por mais duro que seja, muitas coisas que nós passamos na nossa vida, nada se compara à alegria do fruto daqueles que receberam o prêmio da parte do Senhor. Eclesiastes capítulo 2 e versículo 12 até o 13, o ministério já pode subir. E é com essa palavra que eu quero encerrar essa ministração nessa noite. Eclesiastes capítulo 2 e versículo 12 fala o seguinte. Eu quero ler o versículo 11. O inverno, então, minha querida, venha comigo, meu amor. 11. Aqui é Cantares, tá? O inverno já foi. A chuva passou. Veja que incrível. Salomão também, ele fala sobre um tempo difícil que é o inverno. O inverno, as plantas caem. O inverno, muitas vezes, destrói as plantações por causa das chuvas e por causa do frio. Nessa forma de analogia que Salomão faz, ele coloca o inverno como um tempo difícil. Quem sabe você está vivendo um grande inverno na sua vida. Quem sabe você está vivendo em dias escuros, em noites que demoram para passar. Em dias frios que nada aquece a sua vida. É nesse contexto que Salomão está falando. O inverno é um dia muito difícil. Mas eu quero dizer para você que o inverno não dura para sempre. Eu quero dizer que logo após a noite vem o amanhecer. Eu quero que você entenda que Deus sempre trará uma palavra
para a nossa vida de evangelho, de amor e de graça sobre nós. Você vai dizer: pastor, eu estou sofrendo muito. Eu quero dizer para você nessa noite: calma, não fique desesperado. O versículo 12 fala o seguinte: as flores aparecem no campo e o tempo de cantar chegou. Vai chegar o tempo de você glorificar a Deus na sua vida. Vai chegar o tempo onde você vai cantar e as pessoas vão ver a glória de Deus sobre você. O povo de Israel celebrou quando entrou na terra prometida. E eu quero dizer para você nessa noite: não pare a sua caminhada, porque o tempo de cantar na sua vida vai chegar.